Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação em engenharia de software, especificação e validação de requisitos. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato, um homem branco de cabelo curto e castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camisa polo marrom escura e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Nesta aula nós vamos falar sobre as atividades de especificação e validação de requisitos. No slide intitulado Engenharia de Requisitos, uma linha forma uma espiral com 3 voltas. O centro indica o início das etapas do processo e cada volta da espiral mostra as etapas seguintes. Do centro partem 3 linhas que dividem a espiral em 3 partes. Na primeira, denominada Elicitação de Requisitos, destacada por uma moldura amarela, estão as etapas. Primeira volta, início. Segunda volta, elicitação de requisitos de usuário. Terceira volta, elicitação de requisitos de sistema. Na segunda parte, especificação de requisitos. Primeira volta, especificações de requisitos do negócio. Segunda volta, especificações de requisitos do usuário. Terceira volta, especificações e modelagem dos requisitos do sistema. Na terceira parte, validação de requisitos. Primeira volta, estudo de viabilidade. Segunda volta, prototipação. Terceira volta, revisões. No final da espiral, há uma etapa nomeada Documento de Requisitos de Sistema. Da primeira parte, Elicitação de Requisitos, sai uma seta para a segunda parte, Especificações de Requisitos. Na aula passada, nós falamos sobre a atividade de elicitação de requisitos, que é a atividade em que você coleta, você levanta os requisitos. Agora nós vamos falar sobre a especificação desses requisitos, que é colocar isso num documento chamado de especificação, e depois na validação dos requisitos que foram especificados. Então, começando com a especificação de requisitos, né, baseado nos os requisitos que foram elicitados, agora eles precisam ser especificados. Para especificar requisitos, existem basicamente 4 formas em que os requisitos podem ser especificados em algum documento, né, em algum artefato. Novo slide com o título Especificação de Requisitos e uma tabela de 4 linhas e as colunas, notação e descrição. Na tabela estão as informações. Primeira linha, notação, sentenças em linguagem natural. Descrição, os requisitos são escritos usando frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito. Segunda linha, notação, linguagem natural estruturada. Descrição, os requisitos são escritos em linguagem em um formulário ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito. Terceira linha, notação, notações gráficas. Descrição, modelos gráficos suplementados por anotações em texto são utilizados para definir os requisitos funcionais do sistema. São utilizados com frequência os diagramas de casos de uso e de sequência da UML. Quarta linha, notação, especificações matemáticas, descrição. Essas notações se baseiam em conceitos matemáticos, como as máquinas de estados finitos ou conjuntos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade em um documento de requisitos, a maioria dos clientes não compreende uma especificação formal. Eles não conseguem averiguar se ela representa o que desejam e relutam em aceitar essa especificação como um contrato do sistema. Nós podemos usar sentenças em linguagem natural, que significa você simplesmente usar a sua língua natural, seja português, inglês ou qualquer outro idioma, de uma forma natural, né? Sem qualquer controle, sem qualquer restrição. Escreva da forma como você achar melhor, essa é a ideia. Normalmente não é uma boa ideia, porque você acaba incluindo vícios de linguagem, como por exemplo ambiguidade, incompletude, que cria problemas para quem vai consumir esse documento futuramente. Então, uma forma de resolver isso
é usar a segunda forma, o segundo meio, que é a linguagem natural estruturada, que é você usar algum tipo de estrutura para isso. Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Outra forma é usar notações gráficas e, por último, especificações matemáticas. Eu vou mostrar isso e explicar melhor já usando alguns exemplos. Em novo slide, o título Exemplo, Língua Natural e as Informações. 3.2. O sistema deve medir o nível de açúcar no sangue e fornecer insulina se for necessário a cada 10 minutos. As variações do açúcar no sangue são relativamente lentas, então é desnecessário medir com uma frequência maior. A medição menos frequente poderia levar a níveis de açúcar sanguíneo desnecessariamente elevados. 3.6. O sistema deve executar uma rotina de autoteste a cada minuto com as condições a serem testadas e as ações associadas definidas na tabela 1 do documento de requisitos. Uma rotina de autoteste pode descobrir problemas de hardware e software e alertar o usuário que a operação normal pode ser impossível. Então, usando língua natural, como eu disse, é simplesmente escrever da forma como você achar melhor, usando o seu próprio idioma. Então, aqui nós temos exemplo de requisitos especificados usando língua natural. O sistema deve medir o nível de açúcar no sangue, fornecer insulina, se for necessário, a cada 10 minutos. As variações do açúcar no sangue são relativamente lentas, então é desnecessário medir com uma frequência maior. A medição menos frequente poderia levar a níveis de açúcar sanguíneo desnecessariamente elevados. Então, está escrito aí um requisito do sistema. E ali embaixo tem um outro requisito que eu não vou ler aqui. Só para exemplificar, que é simplesmente você escrever uma frase usando o idioma. Novo slide com o título Exemplo, Língua Natural Estruturada e um formulário nomeado Bomba de Insulina e/ou Software de Controle. SRS 3.3.2. No formulário há 11 linhas com as informações. Função: computar a dose de insulina nível de açúcar seguro. Descrição: computa a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar atual estiver na zona segura entre 3 e 7 unidades. Entradas: leitura atual do açúcar, R2. As duas leituras prévias, R0 e R1. Fonte: leitura atual de açúcar do sensor, outras leituras da memória. Saídas: dose comp, a dose de insulina a ser fornecida. Destino: laço de controle principal. Ação: dose comp é igual a 0 se o nível de açúcar estiver estável ou caindo, ou se o nível estiver aumentando, mas a taxa de crescimento estiver diminuindo. Se o nível estiver aumentando e a taxa de crescimento também, então a dose comp é obtida pela divisão por 4 da diferença entre o nível de açúcar atual e o nível anterior, arredondando o resultado. Se o resultado for arredondado para 0, então a dose comp é definida como dose mínima que pode ser fornecida. Ver figura 4.14. Requer 2 leituras prévias para que a taxa de variação do nível de açúcar possa ser calculada. Pré-condição: o reservatório de insulina contém pelo menos a dose máxima permitida. Pós-condição: R0 é substituída por R1, então R1 é substituída por R2. Efeitos colaterais: nenhum. Já a língua natural estruturada é quando o requisito é feito seguindo um template, usando uma estrutura. Então, por exemplo aqui, qual é a função que está sendo descrita nesse requisito? Computar a dose de insulina para verificar o nível de açúcar seguro. Bom, já usei aí na verdade, já estou descrevendo, né? Eu devia apenas ter lido. Qual é a função? Computar a dose de insulina, nível de açúcar seguro. Qual a descrição? Computa a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar atual estiver na zona segura, entre 3 e 7 unidades. Qual é a entrada? O que eu preciso para executar? O que eu preciso, de onde vem o que eu preciso? Qual a saída? Para onde vai o que eu estou produzindo? Qual é a ação propriamente dita? Aí aqui a ação é
o que é feito para executar essa função. O que eu tenho como, o que eu requeiro, né? 2 leituras prévias para que a taxa de variação do nível de açúcar possa ser calculada. Então, eu tenho que ter feito 2 outras para poder fazer uma média. Tem